Programa Evidências. Como você sabe, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o casamento nos tempos bíblicos. Como era a cerimônia? Havia divórcio, poligamia? O que o próprio Deus dizia acerca do casamento? É possível tirar lições daquela época para os dias em que vivemos? O casamento é, sem dúvida, uma das mais belas e conhecidas cerimônias da sociedade humana. É muito enriquecedor ver casais se unindo perante testemunhas e prometendo um ao outro fidelidade e amor enquanto viverem. Não é por menos que várias culturas do mundo, tanto do Oriente quanto do Ocidente, celebram a seu modo cerimônias de casamento que são consideradas uma etapa importante na vida adulta. Algumas festas levam meses de preparação e algumas cerimônias duram dias. O primeiro milagre de Jesus, apenas para constar, foi realizado numa cerimônia de casamento belamente idealizada neste quadro de Martin Voss, pintado em 1597. Mas nem todas as cerimônias são bonitas de se retratar. Veja, por exemplo, esse quadro pintado em 1862 pelo artista russo Vassily Pukirev. Nele, o pintor não evitou esconder o olhar triste de uma noiva anônima casando-se forçosamente com um senhor bem mais velho que ela. Não é por menos que a obra recebeu o título de Casamento Arranjado. Nos tempos bíblicos também havia casamentos arranjados por uma questão cultural da época. Mas aqueles que seguiam à risca a orientação de Deus sabiam que sem amor nenhum contrato teria efeito. Em Gênesis capítulo 24, temos narrado o arranjo para que Isaac se casasse com uma filha de um parente de seu pai. Mas o contexto bíblico é claro em dizer que nenhuma decisão a esse respeito seria tomada, a menos que a moça, no caso Rebeca, consentisse em ir e se casar com o filho de Abraão. Também no relato do Gênesis, Deus parece ser o primeiro a celebrar a união entre um homem e uma mulher. Disse o Criador: crescei, multiplicai e enchei a terra. Falando em relato da criação, é curiosa a forma hebraica como está descrita a formação do gênero humano aqui no livro do Gênesis. O autor inspirado chega a ter até uma certa ironia textual, não para ecoar uma anedota barata, mas sim para mostrar o bom humor de Deus ao criar a humanidade. Se você observar bem o Gênesis capítulo 1, verá que a cada criação de Deus há a expressão técnica "e viu Deus que isso era bom". Essa expressão, ou similar a ela, aparece várias vezes nos versos 4, 10, 12, 18, etc. Mas quando chegamos aqui no capítulo 2, verso 19, encontramos uma estranha declaração. Aqui diz: não é bom que o homem esteja só. Note a cláusula, não é bom. Ora, pela sequência dos fatos, Adão não havia ainda cometido a infração de comer o fruto proibido. Tudo era perfeito e belo, havia saído diretamente das mãos do Criador. E mesmo nesse ambiente, havia algo que, contrariando tudo o que havia até então ocorrido, dizia: não é bom. E sabe o que não era bom? Que o homem ficasse só. Quando lemos o texto bíblico, é inevitável perguntarmos por que Deus não criou Adão e Eva juntos, ao mesmo tempo, como fizera com os animais do campo. Aliás, todos foram criados em pares, macho e fêmea. Alguns, de maneira muito errônea, advogam que isto é uma questão de prioridade masculina sobre a mulher, que seria naturalmente inferior ao homem apenas porque foi criada depois dele. Nada estaria mais fora da verdade bíblica do que isto. Veja, se ser criado primeiro significa ser mais importante, os animais seriam evidentemente mais importantes que o homem, pois foram criados antes de Adão. Tal leitura machista, portanto, não condiz com a intenção do texto bíblico. Na verdade, é uma distorção do relato que está na Bíblia. Mas fica ainda a pergunta: por que Eva veio depois? O próprio texto sagrado nos responde. Quando se descreve a reação de Adão ao ser apresentado por Deus à sua companheira, Adão exclama: esta finalmente. A força dessas palavras, não apenas na tradução, mas no original hebraico, dá a entender que Adão fizera uma avaliação seguida de uma busca em toda a natureza que o cercava. E ao perceber que os animais estavam sempre em duplas, sentiu que lhe faltava alguma coisa.
Muito provavelmente buscou Adão com os olhos encontrar algum ser vivo que lhe servisse de companhia, mas nenhum lhe era compatível. Num paraíso idílico, Adão estranhamente se sentiu solitário. Era esse sentimento que Deus queria despertar em Adão para oferecer-lhe uma espécie de presente de boas-vindas à vida. Agora, se de imaginar se trata, podemos supor um possível diálogo entre o Criador e a criatura. Começaria assim: Adão, pergunta Deus, você parece triste. Algo está lhe faltando? Sim, Senhor, responderia Adão, mas eu não sei direito o que é. Parece que preciso de algum tipo de companhia que preencha algo que nada pode preencher. O que você quer então que eu faça? Insistiu Deus. Que eu crie mais animais para você? Mais plantas? Não, concluiu Adão. Adão estava em dúvida e com ânsia por alguma coisa, mas sem saber direito o que pedir, Adão talvez disse: Senhor, eu preciso de alguém semelhante a mim mesmo. Será que eu poderia ser duplicado? Imaginamos, então, o bom humor do Criador. Ele disse: eu vou fazer algo melhor do que isto. Deite um pouco, Adão, relaxe. Eu tenho uma surpresa para você. Adão dormiu e, ao acordar, encontrou algo que lhe superou todas as expectativas. Deus criara a mulher. Muito melhor do que se houvesse feito apenas uma duplicação do próprio Adão. Deus, aliás, sempre supera as nossas expectativas e, às vezes, devemos até agradecer porque em algumas situações específicas não tivemos os nossos desejos atendidos exatamente como pedimos. Os planos de Deus sempre são melhores e superiores ao nosso, mas, ainda assim, Deus quer que desenvolvamos o sentimento de desejo, de necessidade e também do prazer de recebermos um presente, uma surpresa. Mas o texto bíblico ainda traz outras curiosas descrições na formação de Eva. Quando se fala da criação do homem, veja o que diz Gênesis capítulo 2, verso 7. Aqui está escrito assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. O termo hebraico para formar é yatser, que quer dizer dar forma a alguma coisa. Aqui, é claro, dar forma ao barro que Deus havia tomado, pois o homem teria sido feito do pó da terra. Note que no caso dos animais, Deus não deu forma, não manipulou a argila com as próprias mãos. Apenas disse: produz a terra seres viventes. E os animais começaram a aparecer como se brotassem do chão, porque também eram feitos do pó da terra. No caso de Adão, porém, é diferente. Deus manipula cuidadosamente o barro como se intentasse uma participação ainda mais direta no que estava sendo formado, uma espécie de toque pessoal na receita. Ao criar Eva, porém, o toque ficou ainda mais pessoal. Em Gênesis 2, verso 22, diz que Deus tomou uma costela de Adão e a transformou na mulher. O verbo aqui usado é baná, que quer dizer edificar, construir algo a partir de coisas boas. E sabe o que isso significa? Metaforicamente, é como se a terra fosse o produto bruto, o barro. Adão, então, fosse o barro transformado em tijolos e a mulher, o castelo feito a partir desses tijolos. Bonito, não é mesmo? Por que especificamente Eva foi feita da costela de Adão e não de outro osso qualquer? Como já notaram vários comentaristas bíblicos, isto significava mostrar a idoneidade da mulher. Eva não foi criada de um osso da cabeça para não se sentir superior a Adão, mas também não foi de um osso do pé para se sentir inferior. Ela foi tirada da costela, do meio e do lado para se sentir amada e idônea. Mesmo quem não acredita na historicidade do Gênesis, é obrigado a admitir que esta é uma descrição muito bela do propósito de Deus para a vida. E antes que a considerem utópica ou idílica, saiba que algo não se torna ilusório apenas porque é minoritário. Em que pesem os altos índices de divórcios e separações e também de muitos casamentos infelizes, há muitos que põem em prática os ensinamentos da Bíblia a respeito do lar e mostram que ainda é possível ser verdadeiramente feliz na vida a dois. E isto eu posso dizer por experiência própria. E por falar em divórcio, o assunto já era polêmico desde os tempos bíblicos. Já havia naquela época leis para regulamentar uma separação judicial. É claro que muitas dessas leis eram tremendamente injustas e de alto teor machista.
Fundadas no primeiro século a.C., as escolas rabínicas de Shammai e Hillel discutiam a fundo a questão do divórcio. O rabino Shammai, sendo mais conservador em relação às regras bíblicas, entendia que apenas a infidelidade, isto é, o adultério, seria motivo para um homem divorciar-se da sua mulher. Já o rabino Hillel entendia que o marido poderia separar-se da sua esposa por qualquer razão que fosse ofensiva à sua pessoa. Teoricamente, para a escola de Hillel, um homem podia largar a sua mulher apenas porque ela havia queimado a comida ou derramado o seu vinho na hora de servir-lhe. Era uma situação muito desumana em que uma mulher divorciada era praticamente uma mulher repudiada não apenas pelo marido, mas pela própria sociedade. Sem filhos adultos, herança ou parentes mais próximos, não havia ninguém para cuidar dela. Nos tempos bíblicos, portanto, não era nada bom para uma mulher receber carta de divórcio do seu esposo. E note que a prerrogativa da separação era quase sempre dele. Se ela quisesse se separar, por estar, por exemplo, sofrendo maus tratos, ela tinha de pedir ao próprio esposo, de quem pretendia divorciar-se, para acionar o juiz e pagar as taxas do processo. A maioria dos homens, é claro, não tinha a menor boa vontade para fazer isto, e a mulher ficava a ver navios. Veja que episódio repugnante é livremente contado no antigo comentário rabínico do Bereshit Rabbah. Certo rabino reclamou que gostaria de se divorciar de sua mulher, mas não podia fazê-lo porque as custas do casamento e também do divórcio eram muito altas para o seu bolso. Seus alunos, então, decidiram ajuntar recursos e disseram: "Nós custearemos as despesas, assim o mestre poderá se separar de sua esposa." E assim fizeram por ele. Então ele se divorciou dela e pôde se casar com outra esposa bem melhor que a primeira. Terrível, não é mesmo? Foi nesse contexto de segregação da mulher que Cristo foi certa vez interpelado por alguns que lhe perguntaram: se o fim de um casamento era algo tão horrível aos olhos de Deus, por que então Moisés expedira cartas de divórcio? Jesus respondeu: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, homem e mulher, os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhes eles: então por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-las? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Os discípulos ficaram tão assustados com esta resposta de Jesus aos fariseus que chegaram a dizer que, se assim era, melhor seria não se casar. E Cristo então comentou: realmente, nem todos podem receber essa palavra, ou seja, nem todos têm condições para assumir isto. Se for o caso, não se case, disse Jesus. Alguns se tornam eunucos por causa do reino. Aliás, não é problema nenhum continuar solteiro para os que assim desejam. Mas para os que almejam a vida a dois, as regras são claras: fidelidade e amor até o fim. As palavras de Cristo tinham uma razão especial para serem assim tão incisivas, tão duras. Além de asseverar a sacralidade do casamento, Jesus queria proteger as mulheres da época que eram abandonadas por razões banais e por não terem ninguém para cuidar delas, terminavam mendigando ou se prostituindo. Numa sociedade patriarcal como aquela, uma mulher sem pai, sem marido para cuidar dela, era uma mulher fadada ao pior tipo de vida que se podia imaginar. Embora na antiga cultura greco-romana seja possível encontrar mulheres um pouco mais liberadas, podendo até desenvolver algumas poucas carreiras profissionais, no corredor sírio-palestinense, as meninas não eram preparadas para outra função senão casar, tornarem-se mães e servirem ao seu marido. Sendo assim, para uma mulher daqueles dias, o casamento significava adquirir legalmente um homem para preservar a sua vida, tomar conta dela no lugar de seu pai, prover-lhe o sustento, não deixar que ninguém a maltrate e permitir-lhe a tarefa de conceber filhos legítimos que também cuidariam dela na sua velhice. A bela história bíblica de Ruth, uma viúva moabita que se casara com um judeu, encaixa-se bem nesta situação.
Para sustentar a si e a sua sogra, também viúva, ela dependia das sobras de colheita que iam caindo pelo caminho e que o dono da fazenda gentilmente permitia-lhe recolher para que não passasse fome. Esta era uma prática estabelecida por Deus em Deuteronômio, capítulo 24, verso 19, segundo a qual um fazendeiro sempre deveria deixar para viúvas e órfãos o recolhimento gratuito de sobras da colheita, a fim de que também tivessem o que comer. Não era o ideal, mas era algo útil para aquela ocasião. No caso de Ruth, se fosse um homem, ela teria um emprego, mas como era mulher, dependia das sobras. Finalmente, Boaz, um primo distante de seu falecido marido, resolve casar-se com ela, dando-lhe o amparo e a proteção. Não é por menos que legalmente Boaz exercera o papel de um parente resgatador, pois retirara a viúva de seu primo da miséria. E não era nada fácil ser um parente resgatador, pois os filhos que ele teria com a viúva seriam legalmente considerados descendentes do que havia morrido. Poucos homens, é claro, se dignariam a desposar a viúva de um parente para dar filhos ao que faleceu. Aquele realmente foi um ato de grande generosidade. Sem um parente resgatador que tomasse a sua mão em casamento, uma mulher viúva terminaria, como já dissemos, na mendicância, nos restos de alimentos ou, pior ainda, na prostituição. É claro que havia casos de viúvas ricas, como parece ser o caso da mãe de João Marcos, que, segundo a tradição, tinha uma grande propriedade em Jerusalém. Mas situações assim eram realmente excepcionais. Deixe-me abrir um parênteses para um breve comentário. É claro que esse quadro chega a ser repugnante para nós que vivemos numa sociedade onde as mulheres trabalham livremente e disputam o mercado de trabalho com a mão de obra masculina. Mas não podemos nos esquecer que estamos falando de outra cultura, certamente com problemas sociais típicos daquela época. E o fato da Bíblia, a palavra de Deus, ter sido escrito naquela cultura não indica que Deus concordava com cada detalhe dela. Muitos aspectos encontrados na Bíblia são descrições históricas e não endosso da cultura que a circundava. Olhe para o relato do Gênesis e você verá o que Deus pensa a respeito das mulheres. Ademais, antes de pensar que a nossa realidade seria o ideal, lembremos que a nossa sociedade também lida com problemas complicados, como, por exemplo, com quem fica a educação de filhos em que o pai e a mãe passam pelo menos 8 horas fora de casa para trazer o sustento para a família. É algo complicado, não é mesmo? Voltando a falar dos tempos antigos, por causa dos trabalhos braçais e da constante convocação para a guerra, havia, é claro, mais mortalidade entre os homens do que entre as mulheres. Isto fez com que muitos clãs e sociedades tribais da época adotassem a poligamia como forma de evitar que mulheres solteiras e viúvas ficassem desamparadas numa situação em que os homens já estivessem todos casados. Mas, ao que tudo indica, esta prática já estava abolida nos tempos do Novo Testamento. E por falar em tempos do Novo Testamento, como seria a cerimônia de casamento propriamente dita? Bem, vamos falar então dos tempos de Cristo. Depois de escolhida a noiva, seja pelos pais ou pelo jovem, iniciava-se um período que precedia o casamento e equivalia mais ou menos ao nosso noivado. Esse período durava mais ou menos 1 ano e era o tempo para os jovens se conhecerem melhor e o rapaz levantar o dinheiro do mohar, ou o dote, que seria entregue ao pai da noiva. Mas dote? Pagamento para se casar? Isto mesmo. O pai da noiva estipulava um valor e, se o rapaz quisesse mesmo se casar com ela, deveria indenizar a família por estar tirando-lhes uma filha preciosa. Além disto, esta era uma maneira dele provar perante todos que realmente estava disposto a possuí-la e que era homem o bastante para levantar dinheiro e sustentar uma família. Legalmente, a moça já era desposada do rapaz desde o noivado, mas ele não tinha direito de deitar-se com ela. Aí você entende aquela situação de Maria, a mãe de Jesus, que já era desposada de José, mas não poderia ainda ter relações sexuais com ele. Então, depois de 1 ano, vinha finalmente a cerimônia do casamento propriamente dito. Geralmente escolhia-se o outono, que era a época das colheitas e um período próprio para as festas. Um dia antes, o noivo saía de sua casa com seus amigos em procissão e se dirigia até a casa do futuro sogro para buscar a sua noiva.
E enquanto isto, a moça despedia-se de seu pai, que lhe abençoava e lhe entregava uma caixa com algumas moedas como presente especial de casamento. O noivo também usava roupas especiais na ocasião e às vezes até uma coroa. A noiva, por sua vez, não se vestia de branco como nos nossos dias, mas era enfeitada da cabeça aos pés como esta jovem judia do Iêmen. O cortejo do noivo era guiado pelo amigo do noivo. Este amigo era uma espécie de padrinho organizador do cerimonial que ficava ao seu lado o tempo todo e participava da sua alegria. O cortejo do noivo geralmente chegava à noite nas proximidades da casa da noiva, mas como preparação, um grupo de jovens virgens deveria ir recebê-lo à porta da cidade ou da aldeia e iluminar o seu caminho até a casa da noiva. A noiva também tinha um cortejo junto com ela preparado para seguir o cortejo do noivo, e as virgens iluminadoras deveriam acompanhá-la depois de conduzir o noivo até ela. Ao encontrarem-se os dois cortejos, a noiva ia numa liteira ou sobre o lombo de um animal enfeitado puxado pelo noivo e seu padrinho de cerimônias. O restante dos parentes e convidados ia caminhando e cantando até o local da festa, tendo as virgens, é claro, à frente, iluminando o caminho com suas lamparinas. Esse talvez seja o pano de fundo cultural da parábola das 10 virgens contada por Cristo para ilustrar a condição do seu povo no tempo do fim. Esta foto, tirada por volta de 1900, mostra um processual de casamento na Palestina e nos dá uma ideia de como seria o costume do cortejo ainda em voga em pleno século XX. Voltando aos tempos de Cristo, quando os dois cortejos chegavam à casa do noivo, seus pais pronunciavam uma bênção sobre o casal, que era acompanhada pelos presentes que também expressavam votos de alegria e felicidade. Então começava a festa, que durava vários dias. O noivo geralmente participava, mas a noiva se retirava para um dos quartos com as suas damas e este quarto era preparado só para ela. Ali haveria a consumação do casamento. E depois disto, ambos viveriam finalmente, como diz o jargão popular, felizes para sempre. É curioso que numa época de tanto descaso para com o casamento, como essa em que vivemos, Cristo tem usado justamente o cerimonial de casamento para ilustrar os tempos finais, para ilustrar o último capítulo da história deste mundo. Vi um novo céu e uma nova terra, escreveu João, indicando um tempo de harmonia e paz que haverá depois da segunda vinda de Cristo. Vi também a nova Jerusalém, prossegue ele, que descia do céu enfeitada como uma noiva arrumada para o seu esposo. Como parte integrante dessa visão, um pouco antes dela, o próprio apóstolo João disse ter ouvido uma multidão celestial que afirmava: Aleluia, chegou o tempo do casamento do Senhor. A sua noiva, no caso a igreja, já está pronta. Então João afirma que pouco depois ele viu um anjo que lhe disse: Felizes aqueles que são convidados para o casamento do Cordeiro. E acrescentou: João, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso está aqui no livro do Apocalipse, você pode ler em casa. É um símbolo, é claro, mas que assinala o dia em que veremos face a face o nosso Salvador. E esta será, sem dúvida, a melhor cerimônia de todos os tempos. Você não pode perder as bodas, o casamento do Cordeiro. Você é um dos principais convidados. A gente se vê no próximo programa Evidências.